Vitória mais do que esperada, mais do que batalhada. E tem muita coisa pra gente tratar sobre esse jogo. Mas o mais importante era o Grêmio vencer, e o Grêmio conseguiu. Z4 vá pro quinto dos infernos. A gente vai ter, nós vamos travar uma batalha ao longo da temporada, com esta colocação infeliz de ficar na parte de baixo. Porque infelizmente faz parte do elenco que a gente tem hoje. Mas o Grêmio precisava muito dessa vitória. E eu quero pegar essa parte final do jogo para destacar os pontos positivos do Grêmio. Porque depois a gente vai ter que entrar nos negativos, e isso é natural no atual momento, com perdão da redundância, do que vive o Grêmio. Porque a gente não tem como pegar esse jogo de hoje e não falar do Kahneman. O Kahneman fez um jogo de doação, de entrega, de luta, de garra. A última imagem que a TV mostra, antes de encerrar a transmissão, de dentro do campo do jogo, é o Kahneman abraçado no Marlon e outros jogadores chegando para abraçar o Kahneman. Porque o Kahneman, ele contagia. E que pena que esses caras um dia precisam parar de jogar bola. Eu falei isso quando parou de jogar o Dinho, por exemplo, porque o Dinho me representava como torcedor dentro do Grêmio. Depois, mais pra frente, parou de jogar um cara chamado Maicon, e ele tinha a mesma representatividade. E daqui a pouco vai ter que parar de jogar, infelizmente, o Kahneman. E a gente vai ter o mesmo sentimento. Sabe, desse cara que, se a gente pegar a bandeira do Grêmio, o distintivo do Grêmio, e transformasse num ser humano, seguramente seria na figura do Kahneman. O Kahneman é a personificação da camisa do Grêmio. O Kahneman nos lembra aquela foto histórica do De Leon, sabe? Erguendo a taça do campeonato e sangrando. Porque esse é o Kahneman. O Kahneman fez de tudo hoje. O Kahneman jogou pela direita, pela esquerda, ele combateu, ele deu carrinho, ele disputou bola de cabeça, ele tomou cabeçada, ele foi empurrado, ele acabou empurrando, ele se jogou na frente da bola como se fosse um goleiro, só que obviamente sem usar as mãos com o peito para evitar um chute a gol. Tem um momento que o Kahneman deu uma de ponteiro esquerdo, primeiro de lateral esquerdo, que ele até jogou um certo tempo, e depois de ponteiro esquerdo, pedalou, foi para a linha de fundo e cruzou rasante para dentro da área. O Kahneman faz tudo no time do Grêmio. Só que a gente sabe que essa não é a função do Kahneman. A função do Kahneman é defender. E aí a gente vai ter que entrar... O Vila Sante no segundo tempo é um outro Vila Sante dentro de campo. O Vila Sante do segundo tempo é aquele Vila Sante que a gente viu nos melhores momentos. Porque, prestem atenção, nessa jogada, agora no final do jogo, já que tem até o cartão vermelho, que depois é transformado em cartão amarelo no Caio Alexandre. O Vila Sante só toma a bola porque ele adianta. E ele adianta de forma inteligentíssima. Porque o Grêmio tinha ali uma pressão danada do time do Bahia em cima do Grêmio. O Mano Menezes, quando tira o Cristaldo e põe o Gustavo Martins, ele deixa muito claro o recado. Ó, eu tô tirando um cara que poderia armar e que poderia ser ofensivo, e tô botando um zagueiro que vai ser um marcador, e tá na hora de eu fechar o cadeado. E é compreensível o pensamento do Mano. Só que quando a gente olhou pro relógio, faltavam 20 minutos mais acréscimos. Ou seja, faltavam 31 minutos. Porque tinha os 20 minutos, mais 9 de acréscimo, depois mais 2 de acréscimo. Sim, teve 11 minutos de acréscimo no total. E era muito cedo para fazer aquela troca. Só que é compreensível o que o Mano fez. Só que essa imagem, ela passa para os jogadores de que o Grêmio só poderia se defender a partir dali. E era um ataque contra a defesa. O Bahia jogou muito mais que o Grêmio. O Bahia construiu muito mais que o Grêmio. Só que o placar, ele também não é só sobre isso. Ele fala daqui a pouco também sobre luta. Até porque no final do jogo, já da metade... ali, vamos pegar dos 15 minutos do segundo tempo pra frente, a preocupação do Rogério Ceni foi descaracterizar o time do Bahia, porque ele precisava preservar alguns jogadores, porque quarta-feira, e aí sim, na quarta-feira, nós gremistas vamos torcer pra eles, porque eles vão jogar na Libertadores contra os caras lá do Beira-Rio. Agora, o Vila Sante, ele adianta um pouquinho, porque o Grêmio tava ataque contra defesa no final do jogo. A bola sobrava do rebote do Grêmio, tu olhava, tinha 4 jogadores do Bahia numa segunda linha, e ninguém do Grêmio, porque o Grêmio ficou todo aquartelado. O Grêmio se aquartelou lá na parte defensiva e ficava olhando. E porventura, se continuasse aquela insistência, provavelmente nós teríamos sofrido gol. O Volpi também cresce nesse final de jogo. Justamente o Volpi que começa atrapalhado, que começa inseguro, que solta bolas que até, mesmo ele que é um goleiro que por vezes falha, bolas fáceis e ele acabou soltando. Um Volpi que, pela informação da nossa reportagem, solicitou que fossem ligados os refletores num jogo 11 da manhã que tinha sol em metade do campo. Mas o Volpi no segundo tempo, ele cresceu no momento que precisava ele ter um pouco mais de imposição,
que ele pudesse aparecer, para que ele pudesse chegar nas bolas cobradas, cruzadas para dentro do gol do Grêmio. E é por isso que eu estou destacando o lance do Vila Sante, porque quando o Vila Sante antecipa e rouba a bola do Caio Alexandre, além de construir o contra-ataque do Grêmio, que quase seria um gol, e que sai cartão para o adversário, ele mostra que dava sim para os jogadores terem esse entendimento. O jogador do Grêmio está precisando ter essa compreensão do jogo. Ele precisa ter uma forma de, por vezes, ele ter algum tipo de atitude sem que necessariamente alguém esteja colocando isso para ele. Parece que os jogadores precisam de controle remoto. Mas hoje o importante é vencer. Agora, eu não posso desconsiderar o pênalti que nos deu o gol. Porque se esse pênalti fosse marcado contra o Grêmio, com certeza, neste momento agora, os senhores aí do outro lado da tela e as senhoras estariam me vendo esbravejar, reclamar e possivelmente dizer que eu estava sendo roubado ou assaltado por um erro de arbitragem. Porque o lance que originou o gol do Grêmio, na minha opinião, é no mínimo um lance bastante duvidoso. Bastante duvidoso. Porque para mim, e aí é um lance muito bom do Cristaldo, o Cristaldo dribla 2 jogadores, pifa o Bright White invade quando ele está driblando o goleiro, na minha opinião, ele deixa o corpo cair. Quando ele sente a aproximação do corpo do goleiro na disputa de bola, ele já vai dobrando a perna direita e, por consequência, a esquerda e deixa o corpo cair. É, no mínimo, um lance duvidoso. Mas se não tivesse sido marcado pênalti, eu teria compreendido. E se esse pênalti tivesse sido marcado contra o meu time, contra o Grêmio, eu estaria berrando porque eu ia me sentir, de certa forma, prejudicado. Então eu não entro nessa de que a banca paga e recebe. Eu penso que tem erros gravíssimos. O pênalti, ele não é tão escandaloso, mas ele é no mínimo duvidoso. Repito, e se fosse no meu sistema defensivo, eu estaria reclamando. Não vou entrar nessa, foi porque o Grêmio teve lá na quinta-feira, berrou e agora os caras vão compensar. Se foi isso, é pior ainda a situação. O que eu considero que pode estar pressionado o árbitro, pode, mas ele errou em vários momentos do jogo. Ele deu cartão em situações para um time, para o Grêmio, que ele não dava depois para o Bahia. Esse próprio lance, por exemplo, da expulsão, tem a questão dos 4D da distância, e possivelmente ele retirou o cartão vermelho em função da distância que era longa e que, em tese, daria a condição de o goleiro chegar para abafar, ou do próprio jogador que estava junto ali, o Caio Alexandre, conseguir ultrapassar o Vila Sante e chegar na bola. Agora, o lance do pênalti em específico, se ele não tivesse marcado, eu não iria estar berrando. Porque para mim é um lance, repito, no mínimo duvidoso. Agora, a partir do momento em que o lance foi cobrado, o Grêmio já não tem mais nada a ver com isso. E aí o que eu precisava? Que o meu centroavante, que o meu camisa 22, embora ele jogue de 9, que é o Bright White, fizesse o gol. E ele fez. Deu uma paulada, fechou os olhos. E quando a gente olha para a tabela de classificação, hoje nós tínhamos uma chance de fugir do Z4, que era vencer. E nós vencemos. Então, e isso vai ser jogo a jogo. Isso vai ser jogo a jogo. Nós vamos pegar... O time do Bahia é um belíssimo time. O time do Bahia é um time que tem jogada concatenada, é um time treinado. Os caras se conhecem. Quando passa alguém pela direita, o cara que tá com a bola, que geralmente é o Everton Ribeiro, já sabe que ele tá passando. Quando inverte a jogada, tu tem jogadores de velocidade, jogadores de força. Então, nesses momentos é que a gente vê que se a gente enfrentou muitas dificuldades contra esse time do Bahia, que não é tido, por exemplo, como um dos grandes favoritos à conquista de títulos, muito longe disso, é porque provavelmente nós ainda vamos enfrentar muitas dificuldades daqui para frente quando encararmos times mais qualificados. Agora, eu estou dando essa pincelada toda porque a gente precisa falar do jogo de maneira geral. Agora, hoje, teve um momento do jogo quando começou no primeiro tempo e que o Bahia deitou, porque o Bahia jogou um primeiro tempo humilhando o Grêmio, tamanha a facilidade e superioridade técnica, que eu disse o seguinte: se eu tivesse que assinar o 0-0, eu assinaria agora. Então, eu não posso desprestigiar um jogo vencido. Um pênalti duvidoso, mas repito, a partir daí o problema já não é mais o Grêmio. A partir daí era o Grêmio aproveitar essa oportunidade. O Grêmio aproveitou, o Grêmio lutou, tem muita coisa, não vamos entrar nesse poder de indignação. O Grêmio não teve, o Bahia foi muito superior, sim, mas o Grêmio soube aproveitar a oportunidade que teve. E Kahneman e Vila Sante, mas principalmente Kahneman, muito obrigado. E que pena, Kahneman, que os seres humanos não são eternos ainda. Um dia talvez sejam. E quem sabe, se nós tivermos a oportunidade de ter um outro zagueiro, um outro jogador com o nome de Kahneman, que ele também seja eterno. Porque o que o Kahneman fez hoje é mostrar que é possível, que é necessário acreditar e principalmente que é preciso entender o tamanho que se tem e o peso que se tem usar a camisa do Grêmio. E isso o Kahneman sabe e tem capacidade de, inclusive, explicar para os que lá estão. Porque vestir a camisa do Grêmio tem que ser vestida da forma que o Kahneman veste. Deu um monte de coisa errada, mas hoje nós precisávamos ganhar. E nós ganhamos do Bahia pelo placar de 1-0.